Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Bem, aqui fala, né, do cântico de vitória do crente, né? E diante de todas as acusações, aqui diz que Deus é por nós. Sabemos que toda a criação, né, ficou sujeita ali à maldição da morte, né, dada por Deus por causa do pecado. Né? Adão e Eva lá no Éden, eles desobedeceram a Deus. Então toda, né, a humanidade passou a viver debaixo, né, do pecado, da maldição do pecado. Então a morte imperou, né, na humanidade. Mas Deus já sabia disso, né, desde a fundação do mundo. E para esse problema ele já tinha, né, planejado a solução. E a solução foi enviar o seu filho, né, o seu amado e único filho, para que na plenitude dos tempos ele pudesse vir ao mundo trazendo, né, o evangelho, a mensagem de Deus, né, falando ali, né, sobre o jeito, né, a maneira certa de vivermos uma vida santa, uma vida correta, né, e uma melhor interpretação, vamos dizer, da lei, né, porque o evangelho fala, né, sobre isso, né, uma interpretação mais profunda, porque a lei do Senhor, ela é perfeita, né, e Deus não destruiu a sua lei, mas ele fez com que, né, o seu filho perfeito, obediente, né, ele viesse ao mundo com uma missão de morrer na cruz do Calvário, né, e ali Jesus ele foi feito, né, o nosso fiador. Né? Como assim o nosso fiador? O fiador é aquele que se compromete por uma ou mais pessoas, né? E ali ele, para pessoas que perderam totalmente o crédito, né? Pessoas que têm uma fidelidade assim suspeita. Então o fiador ele passa a garantir o pagamento da dívida. Então, através da morte de Jesus, né, o seu sangue, ali, aquele sacrifício expiatório, ele pagou a dívida, né, um escrito de dívida que estava no meio de nós, por causa do nosso pecado. Então, Cristo, ele pagou através do seu sangue. E a palavra do Senhor diz, né, que ele está à direita de Deus e também intercede por nós, né? Nós sabemos que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E o Senhor, né, o Pai disse, vem, agora senta-te aqui à minha destra. Então Deus deu a ele uma posição mais excelente, uma posição maior. Dentre todos os seres celestiais, deu a Cristo. Porque a nenhum outro deu ali o direito a sentar à sua destra, mas a Cristo. Né? Sabemos que os anjos, eles têm autoridade, né? Eles têm posições elevadas de destaque, mas a posição mais elevada estava ali, à destra de Deus. E ele deu a Cristo. E a função de Cristo no céu, como sumo sacerdote, né, porque a palavra diz em Hebreus 8, que ele está, né, fazendo o seu serviço, intercedendo por nós, lá no tabernáculo celestial, no tabernáculo do céu. No verdadeiro tabernáculo. Então, Cristo, ele é o nosso intercessor. E sobre essa palavra aqui, né, eu separei alguns textos para que você possa entender, né, essa função de Cristo como nosso intercessor.
O intercessor é uma pessoa que se coloca diante de Deus, né, para lutar em favor de uma pessoa, família, grupo, sociedade. Então Cristo se colocou diante de Deus em nosso favor. Ele luta ali em nosso favor. Mas é em favor daqueles que se chegam a Deus através de Jesus, através dele. Sabemos que ele tem autoridade, que o seu nome é maior do que qualquer outro nome e que a posição dele é acima de todas as outras posições, acima dos anjos. Né? E aqui, né, o apóstolo João fala na sua epístola, 1 João 2,1: Meus filhinhos, escrevo a vocês para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus, ele é o intercessor para aquele, né, que já foi redimido, mas que pecou por um deslize. Então, ali o Senhor, ele intercede, né, mediante ali nossa postura de arrependimento genuíno diante de Deus. E ali ele lembra ao Pai, né, a expiação que foi feita por aquela vida. E aqui fala, né, em Hebreus 5,7, fala: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Aqui fala que Jesus, né, ainda aqui na terra, ele intercedia. Ele oferecia a Deus orações e súplicas com lágrimas. E em Hebreus 4,15 fala: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Né? Ele se identifica conosco porque ele sofreu as mesmas dores. Mas, apesar dele se identificar conosco nisso, aqui fala que ele foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então é por isso que a oferta de Cristo ali na cruz do Calvário foi aceita por Deus por causa da sua grandeza. Porque nenhum outro sumo sacerdote ofereceu diante de Deus uma expiação tão perfeita como a expiação de Cristo Jesus. Então, Deus ali, né, deixou aquele modelo antigo e passou a validar um novo modelo através de Cristo. Uma das funções, né, de um sumo sacerdote, é fazer intercessão. E Cristo, ele é o nosso intercessor, capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Hebreus 2,18 fala isso. Então, né, nós sabemos que existe acusações, né, que se levantam. Para existir acusações, precisa haver um acusador, né? Alguém que se levante para ser um acusador. E esse alguém é Satanás, que fica acusando. Dia e noite, a palavra de Deus diz em Apocalipse, né? Que ele fica acusando dia e noite os filhos de Deus. E Satanás também, ele é insistente nesse trabalho porque ele quer mexer com a nossa mente. Né? Ele quer mexer com a nossa confiança nessas palavras. Porque quando nós não temos confiança nisso, nós sucumbimos, né? Nos desesperamos diante da vida. Porque muitas são as acusações
né? E precisamos nos lembrar desse cântico de vitória diariamente. Deus é por nós. Quem será contra nós? Então é errado nós colocarmos, né, outro intercessor no lugar de Cristo. Não podemos colocar, né, um anjo, apesar de toda a autoridade que ele tem, elevação espiritual, poderio, né? E ele está ali diante de Deus, ele não tem esse poder de fazer o que Cristo fez, o que Cristo faz diante de Deus. Porque Cristo, né, ele tem ali um motivo para ser o intercessor. A sua própria vida pagou a nossa salvação. Pagou ali a nossa dívida do pecado. E nem a pessoas, né, que através da sua grandeza, posição espiritual, ela tem esse poder maior do que Cristo. Eu falo isso porque pessoas usam, né, santos que foram canonizados, personalidades, colocando ali a esperança da sua vida em cima de seres humanos que nada podem fazer. Só Cristo. Só Jesus. Fazer preces usando o nome de anjos ou de santos. Não podemos fazer isso. Porque os demônios se escondem na idolatria. Né? Toda idolatria, toda oração que ela é levantada ali e é colocado um outro mediador, existe Satanás atrás, né? E é ele que acaba ouvindo, e é ele que recebe essas petições, que às vezes a gente acha, né, que para fazer um pedido, né, um pacto com o diabo, às vezes tem que fazer uma coisinha assim ou outra, né, assustadora, um pacto ali, pagar alguma coisa para ele. Às vezes, através de uma oração, nós já podemos estar nos comprometendo com Satanás. E nós precisamos, né, entender verdadeiramente qual é a posição de Cristo diante do Pai. Ele é o nosso intercessor. Ele é o intercessor da humanidade. Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é, né, a porta que vai nos colocar ali diante do dono das bênçãos, né, daquele que pode fazer coisas infinitas por nós, grandes por nós, nos conceder tantas vitórias e tantas bênçãos. E como no texto diz aqui, né, que é o cântico de vitória, quem tentará acusação? Diante de todas essas verdades aqui, né, se vivermos uma vida, né, sincera em Cristo Jesus, nada e nem ninguém poderá nos acusar. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração, nesse sábado, nesse dia, que você possa se alegrar, né? E se por algum, né, momento da sua vida você se desviou desse propósito, usou outros mediadores, mas você se arrepende, né? Que você possa voltar para o caminho, né? Para o caminho certo, né? E olhar para Jesus e buscar nele ali a ajuda. No tempo oportuno você obterá as preciosas vitórias. Amém? A paz do Senhor Jesus.